Olá pessoal, hoje falaremos sobre o poder das pontas e observaremos seus efeitos através de experimentos práticos. Mas antes de prosseguir, deixe um like e se inscreve no nosso canal para receber notificação de novos vídeos, ok? Você já ouviu falar em para-raios? Ou já se perguntou como essas estruturas ajudam a proteger as instalações e as pessoas dos raios? Basicamente, um para-raios é uma estrutura metálica instalada no topo dos edifícios e outras construções com o propósito de protegê-los contra descargas atmosféricas. Nesse sentido, o objetivo do para-raios é atrair a descarga elétrica para si e conduzi-la com segurança à Terra, evitando assim que a descarga atinja a estrutura que ela está sendo protegida. Vejamos este esquema simples de instalação de um para-raios, que é amplamente empregado em edifícios. Consiste em um conjunto de condutores pontiagudos, chamados de captadores ou captores, que são colocados no topo da edificação e são conectados ao eletrodo de aterramento através de um condutor chamado de descida. O captador é colocado no topo da edificação e quando a nuvem carregada se aproxima, surge nessas pontas uma alta concentração de cargas, de sinais opostos ao da nuvem. Dessa forma, um elevado campo elétrico também é estabelecido nos arredores destas pontas, causando a ruptura da rigidez dielétrica do ar, que é da ordem de 3 MV/m. A consequência disso é um grande deslocamento de carga, na ordem de milhares de ampere, que se estabelece entre o céu e a terra, ao que se dá o nome de descarga atmosférica, e que deve ser escoado para o aterramento. Observa-se, portanto, que o captador do para-raios é o grande responsável por todo esse processo, devido ao seu formato pontiagudo. Ok, mas você pode estar se perguntando agora, por que ocorre essa alta concentração de carga nas pontas? Ou como ocorre a ionização do ar que dá origem a essa descarga atmosférica? Para fins didáticos, tomemos um condutor pontiagudo onde iremos arbitrar duas regiões. Uma mais próxima da ponta, configurada pela esfera de raio R1, e outra mais distante da ponta, representada pela esfera de raio R2. Podemos afirmar que a intensidade do campo elétrico E1 é maior na região das pontas e, por consequência, a densidade desse campo D1 também será maior na região onde o raio de curvatura da superfície R1 é pequeno, já que tal densidade é o produto entre o campo E e a permissividade do meio, ou seja, D é igual a εE. A explicação para o campo elétrico ser mais intenso na ponta faz uso da lei de Coulomb nas regiões de raio R1 e R2, conforme as equações para E1 e E2. E além disso, recorre-se também ao fato de que ambas das esferas se encontram no mesmo potencial elétrico, já que elas fazem parte de um mesmo corpo condutor, ou seja, V1 é igual a V2. Ao realizar simplificações e deduções matemáticas, obtém-se a relação entre os campos elétricos nas duas regiões analisadas e os raios esféricos. Ao isolarmos o campo elétrico na região 1, observamos que, por serem inversamente proporcionais, o campo elétrico E1 será mais intenso à medida que o raio R1 diminuir. Como dito anteriormente, o campo elétrico E1 mais intenso na região da ponta levará a uma maior densidade de fluxo elétrico, D1, que será oriundo de uma alta concentração de cargas nessa ponta. A alta concentração de cargas positivas na ponta do condutor atraem as cargas negativas das moléculas de ar, levando à sua ionização. Como resultado dessa interação, o ar que antes possuía uma rigidez de 3 MV/m, agora torna-se um condutor de energia elétrica, favorecendo a descarga atmosférica, no caso do para-raios.
Vale ressaltar que esse efeito também pode ser observado através do fenômeno chamado vento iônico ou vento elétrico, que apresentaremos em nosso experimento de laboratório. Para realizar o experimento, precisaremos de uma vela, palitos de fósforo para acendê-la, um gerador de Van der Graaf para produzir energia estática, um objeto pontiagudo. Aqui utilizamos um furador de coco, apoiado por uma base de material isolante, um cabo que irá conectar o nosso objeto pontiagudo ao gerador Van der Graaf. Iniciaremos o experimento ligando o gerador Van der Graaf no objeto pontiagudo com um fio condutor. Agora, com a conexão feita, iremos acender a vela. Na sequência, ligamos o Van der Graaf, que produzirá a carga estática a ser levada ao objeto pontiagudo. Com o Van der Graaf ligado, vemos que as cargas começam a se acumular na ponta. Vimos anteriormente que, devido à alta concentração de cargas na ponta do material, o ar fica ionizado e, como cargas do mesmo sinal se repelem, fará com que os íons sejam repelidos e um jato de ar seja direcionado à chama da vela. Isso produzirá um efeito de sopro sobre a vela. Uma outra possibilidade de verificação do poder das pontas é através do chamado torniquete elétrico. Utilizaremos um objeto metálico em formato de hélice, que possui 4 pontas, onde o efeito observado e analisado em uma ponta estará ocorrendo também nas demais. Para realizar este experimento, usaremos novamente o nosso gerador de Van der Graaf, que produzirá as cargas estáticas. Encaixamos o objeto no formato de hélice no topo do Van der Graaf e agora ligamos o Van der Graaf para dar início ao nosso experimento. Observamos que, ao ligar o gerador, as cargas rapidamente se concentrarão nas pontas e o nosso objeto entrará em movimento como efeito da ação e reação. As pontas da hélice empurram os íons e, como resultado, ela se movimenta devido ao deslocamento do ar. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse fenômeno tão presente no nosso dia a dia. Pedimos que, caso tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso Instagram, que fazemos posts constantemente, e não deixe de compartilhar com amigos ou pessoas que se interessem por esse assunto. Até uma próxima, pessoal!